DVCast, o seu podcast jurídico. Oi, gente! Esse é o bloco 1 do primeiro episódio do DataVênia Podcast. Nós somos 5 estudantes de Direito da Católica de Santa Catarina, com o intuito de trazer o direito mais simplificado para vocês. Agora, então, vamos para o bloco 2. Eu vou introduzir o tema que vai ser discutido, então, no nosso primeiro episódio do podcast. Então, o tema que a gente vai discutir hoje, ele é extremamente polêmico e cheio de controvérsias, né? E é isso que a gente gosta mesmo. Sim, polêmica! Então, a gente vai discutir sobre o STF, também conhecido como Supremo Tribunal Federal, onde a gente vai discutir os dados que tiramos diretamente do próprio site do STF e discutir com uma pessoa que é craque nesse assunto, que conhece muito, que é especialista e também professora, Ana Carolina Lopes Olsen. Então, acompanha aí a gente. Só lembrando que nossa equipe sou eu, a Bruna, a Ana Clara, mas também não pôde estar no momento a Larissa, a Maria e a Natália. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Como que a Constituição, de 1988 ela impactou nesse aumento pela procura do STF? A partir daí, a gente tem uma perspectiva de abertura não só nos legitimados do controle de constitucionalidade, como também no papel do Supremo Tribunal Federal, nos recursos extraordinários. As pessoas tiveram garantido na Constituição Federal o direito fundamental de acesso ao judiciário. Então, esse direito é um direito com um peso muito grande. É um peso de direito internacional, de direito humano, então ele está de acordo também com tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. De modo que o Brasil se insere num ambiente para além do ambiente nacional, num ambiente interamericano, num ambiente internacional, de promover esse acesso. Vale lembrar que é objetivo do desenvolvimento sustentável lá da ONU, na Agenda 2030, a valorização do acesso ao judiciário. Então, tudo isso vem numa corrente que cria mecanismos para possibilitar o acesso, e o Supremo Tribunal Federal ganhou muito poder, especialmente por causa da Emenda 45. Em 2004, a gente teve a Emenda 45, que criou a súmula vinculante, por exemplo. Então, o Supremo Tribunal Federal passou a ter definitivamente a última palavra em certos temas que geravam discussão nos tribunais inferiores. Ele teve amplitude dos rolos das pessoas legitimadas para fazer controle de constitucionalidade e, com isso, legitimamente, ele passa a exercer um papel de uma figura atuante na defesa dos direitos. Claro que isso, muitas vezes, gera certas rusgas com os outros poderes, e isso faz parte da dinâmica da separação dos poderes. Mas esse acesso ao judiciário está, digamos, ambientado não só na Constituição Federal, como nos planos internacional e regional, e isso, digamos, valoriza o papel da Corte Constitucional brasileira. Inclusive, associações da sociedade civil, como associações de grupos indígenas, podem pleitear perante o Supremo Tribunal Federal a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um preceito fundamental. O número de processos no acervo do STF diminuiu, e o que pode ter ocasionado essa situação? Bom, em primeiro lugar, essa diminuição ela é sempre relativa. A gente tem que levar em consideração o que entra e o que sai, E nos últimos anos, como a gente estava conversando, houve um aumento muito grande de busca pelo judiciário. Até porque houve disputas com relação à interpretação da Constituição, e essas disputas são resolvidas perante o Supremo Tribunal Federal. E existe também uma outra tecnologia, para além dessas videoconferências, que ajudou bastante na produtividade do Supremo Tribunal Federal, é que nos últimos anos ele tem feito uso de inteligência artificial para a verificação dos recursos extraordinários. Então, um processo que era feito exclusivamente por assessores para verificar se aquele processo que está chegando preenche os requisitos da Constituição, isso passou a ser feito por um robô, que é o robô Vitor, o nome é esse. E, na verdade, a partir desse robô, o que a gente percebe é que aumentou-se a produtividade, porque a coisa vai muito mais rápido. Facilita, e a gente muito o processo, Muito. Existe o risco. Por um lado, a gente tem o ganho, que é uma produtividade muito maior. E existe o risco. Como é que a gente vai controlar os fundamentos que o robô fornece para negar seguimento a um recurso? Porque dessa decisão não cabe recurso.
o constante uso de máscara, distanciamento social, proteção, tudo isso continuou. Então, essa decisão ela ainda esteve em contramão com a da portaria publicada pelo Ministério do Trabalho, que proibia que as empresas exigissem dos seus funcionários o comprovante de vacinação contra o Covid-19, né? Então, acho que isso pode ser dado como um grande exemplo de como o nosso Supremo é muito forte e como que pode ser visto assim, esse confronto de decisões entre o governo federal, o STF. Muito interessante a tua pergunta. Na verdade, um judiciário forte costuma surgir para contrabalancear um executivo forte. Especialmente na América Latina, em que a gente não tem parlamentos fortes. Faz parte do próprio desenho, né, político da América Latina, nós termos presidencialismos fortes. Inclusive, o Roberto Gargarella escreve sobre isso, sobre o hiperpresidencialismo. Quando esse presidencialismo se torna forte e, digamos, passa a adotar posições que podem ser questionadas à luz da interpretação da Constituição, o poder que surge, digamos, para contrabalancear essa figura é a Corte Constitucional. E aqui, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo ele passou a ser forte não por qualquer pretensão de poder político ou pretensão pessoal dos seus ministros, que, na verdade, têm garantias para estar lá, exercem a sua função com desenvoltura. A gente percebe essa desenvoltura, inclusive, no voto do André Mendonça, agora recentemente, e essa independência, no caso do Daniel Silveira. Mas o fato é que um judiciário forte costuma responder a um executivo forte e, ouso dizer, um executivo desafiador, da interpretação da Constituição. Então, é um movimento natural dentro da política. Agora, no que diz respeito a esse ponto da vacina, a gente percebeu que esse jogo de forças esteve presente desde o início, com certeza, da pandemia. Desde a famosa decisão sobre o federalismo. E aqui, essa decisão que vocês muito bem lembram, é um exemplo desse jogo de forças. O que o Supremo Tribunal Federal fez ao exigir esse passaporte da vacina foi procurar alinhar a posição do Brasil às exigências, número 1, da Constituição, porque, afinal de contas, a Constituição diz que a saúde de todas é dever do Estado, então isso não é gratuito, de proteção da população. Então, não é uma decisão, digamos, arbitrária, ou uma decisão que sai, digamos, de qualquer pretensão de simplesmente fazer birra contra o Poder Executivo, mas que vem de uma fundamentação alinhada, com a Organização Mundial da Saúde, com os órgãos de proteção de direitos humanos no plano regional e de sobreimportância com a própria Constituição Federal. Essas rusgas fazem parte. A gente lembra, por exemplo, do mensalão. Lembra? Um dos grandes processos que aconteceu e que teve, digamos, como vítima a administração do governo do PT durante aquele período. Então, o executivo não controla o Supremo, Porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, segundo a Constituição, é o intérprete da Constituição. E ele não foi eleito. É o grande protetor, né? Exato. E ele não foi eleito. Ele não está submetido ao jogo político. O presidente, ele se submete ao jogo político e ele é eleito com uma determinada agenda. Sim. Que, na melhor das hipóteses, é uma agenda constitucional. Mas não necessariamente, Então, aqui, a gente precisa, digamos, que esse poder político, que é extremamente forte, que, se a gente olhar para a Constituição, tem todo um conjunto de prerrogativas, passe por algum mecanismo de controle, certo? Papel no próprio desenho, dos Estados democráticos de direito. Então, até aí, estamos dentro do script, certo? Com certeza. Então, agora a gente vai para o bloco 5, que é a finalização e os agradecimentos. O DVCast agradece a participação da doutora e professora Ana Carolina Lopes Olsen nesse nosso primeiro episódio cheio de conteúdo e informações para vocês. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina.